Pois é, eu estava aqui fazendo as homenagens ao meu ilustre convidado, que vai tratar de uma obra tão importante, e você, que é o autor da obra, que é o dono da obra, às vezes não tem noção da importância que a obra tem. Saiba, é uma obra de 2013, tá? Foi publicada naquele ano, mas é uma obra que tem uma atualidade até os dias concretos. E eu queria ouvi-lo sobre a sua obra Garantia de Indenidade e que fizesse um pequeno histórico da ideia, como foi que surgiu, tá? Qual foi a problemática que mais te envolveu, quando foi que surgiu o estalo para escrever sobre a garantia da indenidade e também como é que foi que ela se concretizou. Vamos lá. Vamos lá. Então, no primeiro momento, o que me empolgou foi fazer uma comparação entre o grau de indisponibilidade do direito do trabalho no Brasil, quando comparado com o grau de indisponibilidade do direito do trabalho na Espanha. Eu queria descobrir um pouquinho mais, essa pesquisa me traria bom proveito nesse sentido. Mas, ao pesquisar esse tema, eu percebi, eu descobri a garantia de indenidade. Eu terminei, né, a pesquisa inicial, apresentei a tesina, mas já com a predisposição de tentar estudar mais, aprofundar mesmo a garantia de indenidade, para perceber se, em alguma medida, aquilo poderia também migrar, né, para a nossa ordem jurídica. Porque a sensação que todos nós temos, que estamos envolvidos aí com o direito do trabalho, a justiça do trabalho, direitos sociais, é que, sobretudo quando se trata de relação de emprego, a nossa justiça, e eu vou falar um turismo, né, é algo que hoje se tem como certo, a nossa justiça é a justiça não dos empregados, mas dos desempregados. E é angustiante, porque o ideal é que nós tenhamos um direito que atenda às pessoas, que possa oferecer solução judicial naquela hora em que as pessoas estão vivendo o seu drama. E o direito do trabalho parece sempre inclinado a ser judicializado somente quando o drama já terminou e agora é a angústia, né, de ter sofrido uma lesão, uma violação de direito. Eu fiquei encantado, assim, fascinado com essa possibilidade de imaginar que o trabalhador, enquanto empregado, ele poderia ajuizar sua reclamação trabalhista sem esse temor de ser retaliado, de sofrer represália em razão disso. Em que medida poderia haver uma garantia que, independentemente do contexto cultural, porque isso depende muito, né, da maneira como as pessoas veem a ação judicial, o ideal é que empregados e empregadores vejam a justiça do trabalho como o lugar onde vão solucionar as suas contendas, né? É a solução civilizada, é procurar o Poder Judiciário. Então, eu sempre guardei isso como algo que tinha a ver com um certo déficit, né, de nossa democracia, de nossa civilização e tal. E aí, de repente, eu percebo que há esse instituto muito amadurecido a partir da Espanha, mas não somente na Espanha, né? Todo o contexto europeu e tal. Aí eu digo, eu vou parar tudo e vou começar a pesquisar isso aqui. E foi uma experiência muito boa, assim, porque os resultados, para mim, inicialmente, depois a possibilidade de transformar isso numa tese de doutorado e ela ganhar fôlego, eu apresentar numa antiga capela, né? Eu apresentei em Toledo, né? Porque são 4 campi da Universidade de Castilla-La Mancha, e o professor Pérez Rey, a quem eu pedi que me orientasse, ele foi nosso professor, você deve lembrar, ele já veio aqui várias vezes no Brasil, né? Está sempre conosco. E aí ele também se entusiasmou, mas disse, olha, eu quero que você venha para cá, para Toledo e tal. E o campus de lá é um antigo mosteiro, então tinha uma capelinha que mais tarde serviu para a Inquisição e tal. Enfim, é um lugar, né, meio é o coração de Castilla-La Mancha, né? Na verdade, essa modificação, assim, essa mudança de trajetória nas minhas investigações acadêmicas e tal, aconteceu mais ou menos ali em 2009, né? E eu apresentei a tese em 2011 em Toledo, em julho de 2011. E depois disso obtive a convalidação aqui no Brasil pela Universidade de Pernambuco, né? Enfim,
Mas qual é o meu conceito de indemnidade? Quando eu lancei o livro, algumas pessoas perguntaram se havia ali um erro de grafia, né? Não seria identidade, né? Mas não, é indemnidade mesmo, e essa palavra não poderia ser modificada por mim, porque essa palavra então está dicionarizada, ela está no nosso vocabulário, e indemnidade no sentido de tornar indene, né? É uma garantia, porque afinal não é o direito propriamente, né? Pelo menos não é o direito do trabalho, mas, portanto, é um instrumento para a realização, para a concretização do direito do trabalho, que está a permitir que os trabalhadores, enquanto experimentam um eventual lesão a direito seu, possam acionar a Justiça do Trabalho sem o receio de uma retaliação, e aí são várias possíveis projeções, né? A gente pode falar sobre isso, mas também o mais importante é que, no sentido de indenidade, essa palavra carrega o significado de tornar imune, né? Não haver a possibilidade de esse trabalhador, ao exercer esse direito fundamental, que é o direito fundamental de ação, né? De ação judicial, ele sofrer alguma represália. Então, isso não só pela construção teórica, e os marcos teóricos são bem interessantes, mas também pela repercussão prática. Quando eu retornei, publiquei o livro e tal, logo na sequência, foi uma coincidência muito feliz, né? A SDI1, eu já integrava a SDI1, eu integrei a SDI1 desde quando eu cheguei no TST. A SDI1 recebeu recurso, né, em Barros, em que o tema era rigorosamente esse. E a relatora inicial era a ministra Rosa Weber. Eu fiquei entusiasmado, assim, fiquei aguardando, né? Não conhecia qual era o voto dela, e fiquei ansiosamente esperando ali para ver qual seria o encaminhamento que ela iria dar. Nós sabemos, como magistrados, que o encaminhamento que o relator dá sempre tem, né? uma força persuasiva. Mas aí, quando ela estava por apresentar, na verdade, ela chegou a pautar o processo, ela foi nomeada para o Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Ives Gandra, né, recebeu esse acervo da ministra Rosa. Eu fiquei de novo a aguardar, e na sessão o ministro Ives disse que já tinha recebido uma pesquisa muito interessante da ministra Rosa, que fazia menção, eu não sabia, né, mas fazia menção à minha investigação acadêmica e tal, à garantia de indemnidade, e que ele adotava como pensamento seu também essa compreensão de que não haveria possibilidade de retaliação. Eu fiquei emocionado na sessão, né? O magistrado não pode se emocionar assim, né? Mas não era as pessoas ali que estavam envolvidas. Se me perguntar hoje qual era a empresa, o trabalhador, eu não vou saber. Mas era o tema, né? Era aquilo de você perceber que a corte judicial, que você honrosamente integra, está absorvendo aquela ideia de que o direito do trabalho precisa se expandir para ser mesmo um instrumento de pacificação social, não ser simplesmente uma possibilidade, né, de reparação patrimonial, né, após a lesão já se consolidar, etc. Então, eu me lembro que o ministro Lélio Bentes interveio assim, no final do julgamento, e aí disso que eu deveria estar falando, né? E eu disse, olha, isso aqui, na verdade, tem a ver com a tese que foi defendida recentemente pelo ministro Augusto César e tal. E eu assenti, né, como se dissesse, bom, meio caminho aqui tá bem trilhado e tal. Foi muito bom. De lá para cá, a gente já tinha algumas decisões de turma, né, do Tribunal Superior do Trabalho, várias posições, várias manifestações. Então, foi muito bom perceber que esse tema era realmente um tema que interessava. Esse é um lado da academia que faz muito bem. O lado da idealidade, né, o lado da teoria, é um lado que empolga, evidentemente. Mas também você perceber que aquilo ali tem uma repercussão na ordem dos fatos, né, que aquilo pode acontecer e tal, e perceber que isso está gerando alguma consequência prática é muito positivo. Na verdade, as relações de trabalho elas estão regidas também por esses direitos fundamentais, por esses direitos humanos, como você disse ao início, né, que se constitucionalizam, internalizam como direitos fundamentais, por essas garantias fundamentais. E aí, quando você estuda a garantia de indemnidade, você percebe que isso é amadurecido pelos
no direito comparado, né, por tribunais constitucionais, em princípio pelo Tribunal Constitucional da Espanha, mas isso, como eu falei, se disseminou. E mais adiante, quando eu escrevi a obra, a tese, o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, né, de Luxemburgo, portanto, já tinha se manifestado, apenas com uma sutileza, que é interessante, eu acho. O Tribunal Constitucional da Espanha, quando sustentou essa tese pela primeira vez, o fundamento foi o princípio da igualdade e não discriminação, ao dizer que o trabalhador que ajuizava a sua ação trabalhista não poderia ser tratado de forma discriminatória, né, em relação a outros trabalhadores. Mas, com o tempo, se percebeu que nem sempre havia um paradigma, né? Alguém com que se pudesse comparar esse trabalhador, né? Para que se pudesse tratar propriamente do direito à igualdade, etc. E aí o Tribunal Constitucional da Espanha ele decide que esse direito, como nós decidimos, inclusive, né, também aqui no Tribunal Superior do Trabalho, que esse direito estaria atrelado também ao direito fundamental de ação, né, independentemente do direito de igualdade. Era uma proteção ao exercício do direito fundamental. E aí, quando o Tribunal de Justiça da União Europeia decide essa matéria, ele resgata o fundamento da igualdade lá atrás, né? Um problema, né? Mas, em verdade, eu acho que o Tribunal Constitucional da Espanha, inclusive, avança mais para dizer que pode haver outros fundamentos aí que devem ser cogitados, levados em consideração. O direito comparado é muito rico. Quando você vê discriminação indireta, por exemplo, são decisões que eu acho extraordinárias, assim. Fundamentam bem, eles utilizam muitos argumentos que são extremamente convincentes e coerentes. Agora, aproveitando a discussão, até para colocar mais um tempero aí nessa discussão, e talvez um elemento importante, uma questão muito delicada que a gente tem sempre em direito. Vou fazer as duas perguntas, que já estamos quase terminando, né? O tempo passa rápido. Bom, o que eu tenho são duas perguntas, e elas estão interconectadas. A primeira, que todo mundo que atua no âmbito do judiciário sempre está muito interessado em saber o ônus probatório. Afinal de contas, a quem cabem os ônus probatórios nas situações em que se alega a ocorrência de uma violação a essa garantia de indenidade? É a primeira pergunta, a outra vai ser conectada. E especialmente o ônus da demonstração do nexo de causalidade entre a violação, né, e o atingimento do coração da garantia de indenidade. Porque o indivíduo pode dizer, não, eu despedi, mas não foi por conta do fato de o cara ter ajuizado uma ação contra mim. Eu despedi, mas não foi por força da circunstância de um indivíduo ter funcionado como testemunha contra mim. Que também é uma outra variável, ter testemunhado, né? E o indivíduo acaba sendo violado, né, na sua indenidade, na sua proteção de se manter incólume, por conta de um exercício até mesmo de um munus público, né, que é funcionar como testemunha. E ao lado dessa pergunta, para que ela fique completa, eu acho que é sempre bom dizer o seguinte: o direito ele é constituído basicamente de dois elementos fundamentais, pelo menos o nosso ramo, né? O direito é limite e efeito, né? A gente sempre está procurando o limite das coisas, até onde vai, e se for extrapolado, o que acontece? Então, para dar essa resposta do ônus, de repente você pode passar por isso. E eu queria saber as situações em que pode, eventualmente, acontecer uma extrapolação do exercício desse direito, quando eu vejo algumas situações, pessoas que alegam terem sido dispensadas, despedidas ou violadas na sua indenidade pelo simples fato de serem, aí vamos lá, eu sou um descendente de índio, e aí eu fui desligado, eu acho que a violação da minha descendência indígena está aí. Eu sou torcedor do Bahia, eu vi que o dono da empresa é torcedor do Vitória, e por conta dessa particularidade ele me mandou embora, quero a garantia da minha indenidade. Então, eu queria que você
falasse um pouco sobre o ônus, rapidamente, né, que a gente só tem uns 10 minutos para finalizar, e também sobre a questão relacionada à banalização, né, que é uma das grandes preocupações. Quando eu escrevi o Condutas Antissindicais, eu escrevi um capítulo sobre o que não é conduta antissindical, justamente para falar de situações em que não haveria antissindicalidade. E aí eu acho que com isso a gente consegue bem cobrir a matéria. Não, essa parte é importantíssima. E também, né, em relação à garantia de indeniidade, até para meu proveito pessoal como magistrado, eu queria ter essa segurança, né? Porque eu vou me referir a uma regra geral e vou me referir àquilo que se aplica às peculiaridades que dizem respeito à garantia de indeniidade. Na regra geral, há uma compreensão que está muito forte no direito comparado, mas também no direito brasileiro, interno, aqui, nosso, de que todas as vezes em que você trata, né, da violação de direitos fundamentais, né, direitos da personalidade, em princípio, o ônus da prova pressupõe a apresentação de indícios, quer dizer, aquela vítima, suposta vítima, né, da violação desse direito, tem que apresentar alguns indícios, e a gente sabe que indícios não são provas fracas, né? Indícios são provas de fatos que não são os fatos jurídicos geradores, desencadeadores. Indícios de prova, né? Indícios de prova. Indício de prova, quer dizer, você prova aquilo que revela uma sinalização de que o direito foi violado. Porque quando você fala indício, você está se referindo ao quê, por exemplo? Se esse trabalhador ele saiu da empresa depois de ajuizar sua reclamação trabalhista, então, o fato dele ajuizar a ação não é o que gera o direito à reintegração. Né? O fato de ajuizar a ação, e esse fato precisa ser provado, né? Esse é um fato simples, usar muito a linguagem aqui dos processualistas, né? Não é o fato jurídico, né, desencadeador do direito, mas é um fato simples que antecede a geração desse direito, mas que precisa ser provado. Né? Então, nesse capítulo, né, que eu tratei do ônus da prova, eu me reporto a várias passagens de vários doutrinadores, né, sobretudo espanhóis, evidentemente, né, quem mais amadureceu aí foi a Espanha em relação a esse tema, que dizem sobre todos os indícios que precisam ser apresentados por esse trabalhador que estariam a revelar que haveria, em princípio, uma ação retaliatória, né, por parte do empregador. Somente quando esses indícios se apresentam é que o ônus da prova recai sobre o empregador. E recai em que sentido? No mesmo sentido do que terminou sendo uniformizado, né, no âmbito da jurisprudência, pela súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, né, que foi editada, ela surgiu em 2011, 2012, e que envolvia trabalhadores que recebiam, né, o diagnóstico de soro positivo, né, de estarem com AIDS, SIDA, né, e que eram dispensados. E os empregadores, muitos com razão, né, dizem, não, mas eu não dispensei por isso. Né? Eu até sabia, estão há 3, 4 anos ali na empresa, não foi essa a razão. Mas se não foi essa a razão, o empregador, mesmo num país como o Brasil, que comporta a dispensa sem justa causa como, na prática, um direito potestativo, né? Porque juridicamente existe um princípio reitor que estaria afetado por essa ideia, né? O artigo 7º, inciso 1, diz que a dispensa é arbitrária sem justa causa está vedada, mas a gente fala em direito potestativo porque, do outro lado, há uma sujeição se pagar a indenização. Mas, então, mesmo num país em que isso acontece, é o caso do Brasil, o empregador tem algum motivo. Ele não é um louco, ele não acorda com vontade de sair dispensando trabalhadores que estariam, né, prestando serviço em proveito dele. Então, o empregador fica nessa contingência de fazer a prova de qual o verdadeiro motivo dessa dispensa. E aí, se você aplica isso em relação aos direitos da personalidade em geral, no caso da garantia de indeniidade, você precisa ter essa preocupação de não permitir o exercício abusivo desse direito de ação, até o direito à ação preventiva, né? Vou ajuizar a ação para poder ter a garantia de indeniidade em meu favor. Então, esse exercício abusivo também pode ser provado em juízo pelo próprio comportamento das pessoas, né? Um comportamento de boa-fé, aí me refiro à boa-fé objetiva, né? Lealdade, honestidade, né? Em relação ao tratamento de um com o outro ali, tal, empregado e empregador, revelam muito, né? Sobre os verdadeiros motivos, as verdadeiras motivações.
E é lógico, né, que quando você fala de garantia de indeniidade, você tem que estar preocupado com tudo isso, né? Você tem um indício de que aquilo teria acontecido em razão da dispensa, mas isso somente significa que haveria uma inversão do ônus da prova para que o empregador, então, revele e prove, né, qual o seu real motivo, né? Por que é que ele dispensou aquele trabalhador. E é lógico também... Emerge o dever de motivar, que, infelizmente, a gente tanto nega, mas que está na Constituição, né? A Constituição brasileira, Sim. ela deixa muito claro lá no artigo 7º, inciso 1º, que nós temos como muito caro, né, o princípio de não dispensar arbitrariamente. Então, não dispensar arbitrariamente é não dispensar silenciosamente, de forma imotivada, de forma não esclarecida, não justificada. Então, o que Seria era não civilizado, né? exceção a gente transformou em regra. É A gente exato, não porque... precisava nem da Convenção 158 da OIT. Botaram lá no artigo 7º, inciso 1º, não precisava, mas é aquela coisa da maturidade, né? Porque o texto constitucional permite muitas interpretações. E aí, no final das contas, eu acho que toda a sociedade fica temendo que quando o juiz exerce aquilo que ele tem que fazer, que é interpretar, o juiz tem que interpretar. Se o juiz não interpretar, como é que ele vai aplicar? Aliás, é próprio, né, de quem aplica, até o empregador, quando ele vai aplicar um preceito qualquer, ele primeiro tem que interpretar, e nós que somos chamados a resolver os parangolés do mundo, né, os bafafás, as confusões, a gente tem que ouvir as coisas e depois interpretar, e depois de interpretar, aplicar, né? Mas quando é juiz do trabalho, quando é justiça do trabalho, a gente sempre acaba polemizando. Mas olha, a gente só tem 1 minuto. O tempo voa, né, meu amigo? Daqui a pouco vai iniciar uma contagem malvada aí de 1 minuto retrocedendo, ela vai começar já já, mas eu queria agradecer a sua atenção e dizer que eu admiro muito o seu trabalho, aliás, sempre admirei, e tanto mais admiro na sua condição de imenso difusor de um direito rico em humanidade. Obrigado, viu? Você pode apresentar suas saudações, que a nossa contagem vai se iniciar daqui a pouquinho, porque eu comecei acho que 20, comecei 19 e 2 minutos, ainda tem 1 minuto. Meu caro, o que eu quero dizer é que eu fiquei feliz quando você me disse que queria falar sobre garantia de indeniidade. Para mim, como eu falei ao início, foi uma verdadeira descoberta, né? Foi um divisor de águas, né? Quando você, por conta de descobrir esse instituto jurídico, você termina também percebendo que o direito abre expectativas em relação às quais você nem sempre está atento. Então, tudo que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, tudo que diz respeito a direitos humanos, eu acho que é absolutamente indispensável, né? Na nossa base de conhecimento. Nós precisamos estar atentos a isso. A nossa base, a nossa árvore genealógica do direito do trabalho, melhor dizendo, é essa, né? O direito do trabalho é uma projeção dos direitos sociais, e os direitos sociais são uma dimensão dos direitos humanos, né? Entre eles os direitos fundamentais. Mas fiquei feliz. Hoje à tarde eu mandei uma mensagem para você, né? Estou aqui quebrando essa relação confidencial, para dizer que estava folheando assim, né, o meu livro e percebendo como foi um momento rico. E eu espero realmente, eu espero sinceramente, isso já evoluiu, já não é mais algo inovador, né? Existe uma doutrina, uma jurisprudência que já amadureceram, né, esse tema da garantia de indenidade. O que eu acho que o mais importante aí é que isso tem alguma repercussão na nossa cultura, né, de empregados, empregadores, cultura jurídica, experiência, né, jurisprudencial também, para se perceber que o processo judicial não é propriamente um octógono, né, em que estão se digladiando pessoas desavindas. Não, o processo judicial é, sim, uma solução democrática para a harmonização dos conflitos sociais e permitir, né, que a Justiça do Trabalho cumpra esse seu papel, né, tão relevante, tão importante, que possa construir uma jurisprudência que gere segurança jurídica, proteção da confiança, que as pessoas possam perceber o relevantíssimo papel que a Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário Trabalhista, pode realizar. Então, a garantia de indeniidade tem muito a ver com isso, e foi
extraordinária essa experiência de estar conversando com você sobre garantia de indemnidade. Eu, por mim, conversaria mais. Na origem de tudo. A contagem já está em 28 segundos. Então, me cabe cumprimentar você e agradecer muito, muito, muito por sua atenção. A gente está terminando agora. Muito obrigado a quem assistiu. Quem não assistiu, vai assistir depois no IGTV. Tá bom? E agradeço também o pessoal que estava aí, né, participando da live. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.